escatologia, um assunto que eu falo há 15 anos, o assunto, como o pastor Lamartine Pozella diz, né, o assunto da minha vida, é um assunto que eu recorrentemente estou falando, estou pregando na igreja, estou falando no YouTube. Eu quero falar com você sobre a mensagem que eu tenho pregado nos 2 últimos finais de semana, sobre 6 motivos pelos quais eu acredito, 6 razões pelas quais eu acredito que a igreja ela não passará pela grande tribulação. E eu quero fazer 6 vídeos curtos, 10 minutos talvez, falando sobre cada uma das razões. Então já vamos lá direto. Antes de eu começar, quero pedir para você se inscrever no canal. Eu comecei um canal novo, o canal Josias Leão Oficial, e tem o meu canal também, Josias Leão. Esse vídeo vai ficar disponível no canal novo, Josias Leão Oficial. E eu gostaria de pedir aí a sua cooperação, se inscreva no canal, me ajude a divulgar esse canal. O YouTube tem restringido o meu canal e por isso eu comecei um novo canal e preciso da ajuda de vocês para conseguir alcançar um público legal, tá bom? Então vamos lá. A primeira razão pela qual eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação é a seguinte. O livro do Apocalipse, básico assim. No livro do Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 1, o apóstolo João, ele é arrebatado aos céus, ele é levado aos céus. Ele, não sei como isso aconteceu, se foi uma visão, não sei, mas o texto diz assim: então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. Depois destas coisas. Que coisas? Do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3. Não tem como argumentar que João está falando de outra coisa. João está falando sobre o capítulo 1, 2 e 3, e depois dessas coisas que ele registrou, que ele escreveu no capítulo 1, 2 e 3, então ele viu uma porta aberta no céu e se foi. Aqui, os pré-tribulacionistas e principalmente os dispensacionalistas acreditam estar se referindo ao arrebatamento da igreja. Olha só que interessante. No capítulo 1, 2 e 3, aparecem 19 vezes a palavra eclesia, no singular ou no plural. Do capítulo 4, onde acreditamos ser uma referência ao arrebatamento da igreja, do capítulo 4 ao capítulo 19, não aparece mais nenhuma vez a expressão nem eclesia, igreja, e nem a expressão noiva, que é um sinônimo de igreja. É uma palavra também usada para se referir à igreja, porque a igreja é a noiva de Jesus. Só vai voltar a aparecer uma palavra que aponta para a igreja no capítulo 19 e no versículo 7, quando fala sobre a noiva. Olha só o que diz: alegremo-nos, exultemos e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Do capítulo 4 até o capítulo 19, a igreja não aparece. A expressão que aparece é santos. Santos. E se no capítulo 1, 2 e 3, a palavra igreja, escreve a igreja, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Laodiceia, enfim, aparece igreja do capítulo 1 ao 3, a Fuzel, como diz aqui no Rio Grande do Sul. E de repente, no capítulo 4, João vê os céus abertos e ele sobe e não aparece mais a palavra igreja. A palavra santo ou santos aparece, mas não se refere à igreja, não pode estar se referindo à igreja, e sim aos santos da grande tribulação, aqueles que se converterão na grande tribulação. Porque no capítulo 19, quando Jesus volta em glória para vencer o anticristo, o falso profeta, aprisioná-los, lançá-los no lago de fogo e enxofre, aí aparece a expressão noiva. Você está me entendendo? Então, esse é o primeiro argumento que eu trago para você. Essa é a primeira razão pela qual eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. E olha
que eu não vou usar nessas 6 razões nenhum dos versículos clássicos que os pré-tribulacionistas e dispensacionalistas usam para embasar o arrebatamento da igreja pré-tribulacional, que são, por exemplo, Apocalipse 3:10, que diz que ele nos livraria da ira futura, ou do dia da provação, melhor dizendo, que viria sobre todo mundo. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1:10, que fala sobre a ira futura e que ele nos livraria também dessa ira. Romanos 5:9 e 1 Tessalonicenses 5:9 também. Eu não estou usando esses versículos, porque os pós-tribulacionistas, eles nos acusam de usar esses versículos isolados para dizer que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então eu não estou nem usando esses versículos. Eu estou apenas usando a passagem de Apocalipse, capítulo 4 e Apocalipse 19, para que você entenda que o capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, a igreja não aparece. Gente, não pode ser coincidência. A igreja, ela é arrebatada no capítulo 4. E inicia-se, então, a grande tribulação, da qual a igreja não fará parte, porque o propósito da grande tribulação é nada mais, nada menos que Deus levar os judeus ao arrependimento e também derramar a sua ira sobre a humanidade que o recusou como Salvador. Os judeus, eles recusaram Jesus. Ontem falei no culto, na mensagem de quinta-feira, terminando esse sermão, expliquei sobre a 70ª semana de Daniel, que eu vou falar em um desses pontos, 6 razões pelas quais eu acredito no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Eu vou falar sobre a 70ª semana de Daniel, que a igreja, ela é o intervalo da semana 69 e a semana 70. Você vai entender isso no vídeo que eu falar, tá bom? Se você quiser ver no meu canal, eu tenho uma mensagem, na verdade 2 ou 3 mensagens que eu falo sobre a 70ª semana de Daniel, que está lá em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 23, que é muito interessante. Os judeus rejeitaram Jesus, então Jesus abre a salvação para todos os povos, que é a dispensação da graça, a dispensação da igreja. Quando Jesus ele arrebatar a igreja, então Deus volta de novo o seu trabalhar, a sua atenção para Israel, porque o parênteses da igreja se fechou, então Deus volta a tratar com Israel, que é a 70ª semana de Daniel, a grande tribulação, os 7 anos finais da 70ª semana de Daniel, que é a angústia de Jacó, que é o período em que Deus levará os judeus ao arrependimento e à fé no Messias. Basicamente isso, minha gente. Por isso, essa é a primeira razão pela qual eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. Amanhã eu postaria o segundo vídeo. Espero que você tenha gostado, que você deixe seu like, se inscreva no canal, me ajude aí a impulsionar esse canal, vai dar uma força pra gente. Tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas. Que Deus te abençoe e que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Bye, bye!